Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, está começando mais um programa Pensando Bem, aqui na nossa TV Câmara Natal. Hoje o nosso programa vai debater muita política e política municipal, estadual, com a convidada de honra, digamos assim, para o Pensando Bem aqui para a TV Câmara Natal. Está aqui comigo, com Joaquim Pinheiro, nesta noite, ao vivo aqui na TV Câmara, a ex-governadora, atual vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria. Seja bem-vinda aqui ao programa, governadora, vice-prefeita, e desde já, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigada, Danilo. Obrigada, Pinheiro. Estamos aqui à disposição da TV Câmara para responder as perguntas dos nossos jornalistas. Joaquim Pinheiro, meu amigo, boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, governadora. É um prazer recebê-la aqui, né? Obrigada. E eu iniciaria logo nesse primeiro bloco perguntando à senhora uma pergunta que eu acho que muita gente em Natal desejaria fazer nesse momento. A senhora é candidata a prefeito ou a vereadora? Meu Deus, que de repente você já pergunta assim de chofre, a eleição é só no próximo ano, não é? Mas já está se E comentando as coisas isso. ainda não foram definidas, a gente não sabe nesse país nem se a reforma política vai sair agora, porque depende da sanção da presidenta da República, não é? E estamos aguardando para ver se isso vai demorar, essa história de janela e tudo mais. Então estamos aí aguardando para tomar decisões. O que nós estamos fazendo hoje no nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, é levar a informação, fazer um trabalho educativo junto aos militantes, para que nós possamos ter uma formação política nesse momento tão difícil que o país vive. A própria classe política está vivendo esse momento também de descrédito em função de uma série de problemas que acontecem hoje no nosso país, em função principalmente do que foi prometido para o Brasil e que nada aconteceu, na verdade. E quando você promete e não cumpre, o que acontece é a descrença da população, e tudo isso faz parte dessa história que nós estamos contando aqui rapidamente, mas que é a pura verdade. E o povo brasileiro tem sofrido muito também, porque o Brasil hoje está vivendo uma inflação, está vivendo a alta dos preços dos alimentos, está vivendo a alta dos preços dos combustíveis, da energia, enfim, tudo. Hoje nada acontece, o que só aumenta é o desemprego, infelizmente. Mas em resumo, a senhora decidiu por alguma candidatura já, uma pré-candidatura, já existe isso ou não? Qual a orientação da Executiva Nacional, principalmente para as capitais, onde tem nomes importantes e potencialmente fortes, como o da senhora aqui em Natal? Olha, a nossa Executiva Nacional, a presidência do partido, as pessoas que participam, os senadores, deputados e tudo mais, a orientação é que nós façamos um trabalho no sentido de apresentar o maior número de candidaturas às eleições no próximo ano de 2016. Então, aqui no Rio Grande do Norte, hoje a gente tem 20 prefeitos, temos 23 vice-prefeitos e temos cerca de 220 vereadores. Nós queremos ampliar o número de vereadores, porque o vereador também é importante. O Poder Legislativo tem que chamar a atenção da sociedade, do povo brasileiro, para que exija que os vereadores, o legislativo respondam às propostas e os compromissos que assumiram, porque são eles que decidem, na verdade, a vida do povo, seja no município, seja no estado, seja na União. Então é necessário também que haja esse trabalho. A gente está ampliando também o número de candidatos. Nós vamos ter mais cerca de 60 candidatos, eu acredito, porque a gente tinha já levantado cerca de 46, né, possíveis candidatos a prefeito. Mas a gente sabe que o tempo ainda não chegou, nós ainda temos um tempo para tomar todas as decisões, as definições de cada município, porque na eleição municipal, cada município é uma história, né?
A gente tem que dar um pouco de liberdade aos nossos companheiros para que possa fazer as alianças de acordo com a situação de cada município, as presidências dos partidos municipais, para que se faça a melhor aliança, o melhor acordo. A população pode ter a certeza de que Vilma será candidata em 2016? Não, isso eu não tratei sobre isso. Eu não sou candidata. Na verdade, eu encontro a população de Natal sempre me arguindo nesse sentido. Como é que vai ser a campanha? Você vai ser candidata, vai continuar somando com o Carlos Eduardo, que nós estamos somando, né? Existem problemas em Natal? Existem. A gente trabalhou um projeto que nós fizemos, né? Que foi exatamente aquilo que já foi feito por Natal. Muita coisa ainda não foi feita, muita coisa ainda precisa ser feita e concluída, né? Porque ainda não chegamos ao 3º ano de governo. Estamos no 3º ano, mas ainda não chegamos ao final do 3º ano do governo. E essa situação econômica do país inviabilizou muitos projetos também que poderiam ter sido consolidados e concretizados, mas não foram porque o governo federal também deixou de cumprir a sua parte. E é no governo federal que tem a maior parte dos recursos. Então, com isso, não houve a concretização de muitos projetos que poderiam ter sido realizados, ou poderiam ter sido iniciados e ainda não foram. Isso é um problema que nós estamos vivendo. Governadora, só para fechar o assunto aí, pelo menos da minha parte, é a questão da possível candidatura a prefeita de Natal ano que vem. A senhora descarta a possibilidade do PSB, o partido que a senhora preside aqui no estado, ter uma candidatura a prefeito de Natal em 2016? A senhora descarta essa possibilidade? Não descarto. Nós temos candidatos, olha, não é só a minha candidatura, mas temos outros candidatos que poderiam ser candidatos a prefeito de Natal e teriam uma boa performance, com certeza, porque são pessoas que trabalham, que têm crédito junto à população de Natal. Tem duas mulheres, por exemplo, Júlia Arruda e tem Márcia Maia, que podem ser candidatas. Tem toda uma história de trabalho aqui em Natal. Inclusive o presidente da Câmara Municipal, né, vereador Tem Franco o presidente Capistrano da Câmara Municipal, temos pessoas assim, tipo Damião Pita, que foi um grande colaborador da nossa gestão como secretário de obras, realizou muita coisa em Natal, enfim. Mas já existe uma chapa aí sendo conversada aí no meio do mundo, viu? Que é a senhora para prefeita e Luiz Almir para vice. Por sinal, eu recebi o convite, né, para conversar. A gente vai conversar. Convite de quem? Acho que do Partido Verde, para marcar uma reunião, para conversar com o Luiz Almir, a gente poder, né? Olha aí, já procede conversar na vida pública, na política também, em função dos interesses da população, a gente tem que conversar, isso é natural. Recentemente o vereador Júlio Protásio disse que o PSB vai exigir a vaga de vice na chapa majoritária com o prefeito Carlos Eduardo. E a gente tem informações também que o prefeito já decidiu que o PSB não indicará o vice na chapa com ele, que será um nome do PMDB. Não existe isso não, nem existe isso por parte do prefeito Carlos Eduardo, até porque nós não conversamos, senão amanhã eu vou conversar com ele, e vamos conversar política também, além da administração política. A senhora vai existe a possibilidade da senhora continuar na chapa de vice? Ou a senhora não quer mais? Vou começar a discutir o próximo ano e não tem nada aqui definido. Portanto, eu não posso falar das coisas do futuro com definições, até porque as definições não podem ser individuais. Não, a senhora não pode falar em definições, mas pode coletivas. A senhora pode falar sobre o projeto do PSDB e qual é PSB. Cuidado. E a orientação nacional. Eu disse o quê? PSDB? É um ato falho. Pensando em tirar Dilma Rousseff. Governadora, pensando no PSB, né, o partido que a senhora preside aqui no estado, o PSB, depois que perdeu a liderança aí, né, do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, naquela tragédia que marcou a campanha no passado, criou-se aí uma disputa, né, pelo comando da legenda no país.
Alguns nomes aí do partido já acabaram deixando, né, a legenda, principalmente lá em Pernambuco, né, onde foi a maior divisão. E aqui no estado se criou-se uma espécie de disputa para quem vai ficar com o comando. Não, mas não perdemos ninguém ainda não. Do partido não. Nem em Pernambuco, nem em outros estados. Ao contrário, a gente está trazendo. Trouxemos a senadora Lúcia Vânia, não é? Vários deputados federais estão vindo também para o nosso partido. Nosso partido tem crescido, não é? A minha pergunta era no seguinte: aqui no estado se criou a expectativa para uma mudança aí de comando ou não a partir de outubro, né? Que é quando se extingue aí o prazo do atual diretório, que é presidido pela senhora. A senhora já tem alguma definição se continua na presença do PSB? Não, a tendência é continuar na presidência do PSB. Eu tenho 24 anos, vamos completar 25 anos de militância no PSB, no partido, né? Verdade. E atuando sempre no sentido de fazer o partido crescer, o partido se desenvolver em todas as regiões. Sempre fui da executiva nacional do partido, hoje mesmo pertenço à executiva, depois da morte de Eduardo Campos, que houve uma nova eleição, eu fui eleita novamente membro, sou a única pessoa que é membro da executiva nacional do partido, né, em Brasília. A gente está sempre reunido, discutindo, debatendo. Enfim, estou cumprindo a minha missão. Fiz 6 reuniões agora regionais, né, em 6 regiões diferentes aqui no nosso estado. Essa semana, na última semana, fomos a Pau dos Ferros fazer a reunião com o Médio Oeste, o Alto Oeste. Tivemos lá mais de 23 cidades, né, que estavam presentes com seus devidos presidentes municipais e debatemos, discutindo. Agora vamos entrar numa etapa de fazer um trabalho mais arrojado no sentido de preparar o nosso possível candidato a vereador, candidato a vice-prefeito, candidato a prefeito, para a luta do próximo ano. Pirão, vou dar um intervalo, já estamos chegando nos últimos minutos, para não estourar o tempo. O programa Pensando Bem vai parar um minutinho agora, a gente volta já, não saia daí. Fique atento aos primeiros sinais do câncer infanto-juvenil. Os tumores no cérebro são o segundo, terceiro mais frequentes tumores ali entre os linfomas e o tumor cerebral. E os sinais e sintomas mais frequentes são o quê? A criança parece ter uma regressão do aprendizado. Quer dizer o quê? Então ela já andava, já corria, já brincava, ela começa a tropeçar, ela começa a ter perda do equilíbrio, ela tem dificuldade às vezes de andar, ela volta a engatinhar. Então é como se houvesse realmente um retrocesso no aprendizado motor. Quando ela é maior, o que acontece? Quais são os sinais mais frequentes? São a criança que começa a tropeçar, começa a ter dificuldade na escola de prestar atenção. Ela tem também, às vezes, um desvio no olhar, né? O olhinho fica estrábico, que a gente chama também conhecido popularmente como vesgo, né? Então, ela não tinha e ela passa a ter. Então, é evolução, houve uma mudança de comportamento. O grande problema é que, às vezes, por exemplo, a cefaleia, a dor de cabeça, que é bem frequente no tumor cerebral, vem com vômito, vem com mal-estar, e às vezes esses pacientes são tratados como se fosse uma infecção do intestino, que vem acompanhado com esse quadro de mal-estar, de vômito, e na verdade acaba acontecendo um atraso no diagnóstico do tumor cerebral. Então, aquele vômito, aquela cefaleia, aquela tontura, uma criança que está tropeçando muito, tem que ficar alerta porque pode ser um tumor cerebral. A TV Câmara apoia o Setembro Dourado. Os assuntos em destaque no noticiário debatidos em detalhes aqui na TV Câmara. Comitê de Imprensa, o seu programa de entrevistas, todo sábado às 7 da noite.
Olá, estamos de volta aqui com o programa Pensando Bem na TV Câmara, ao vivo aqui na TV Câmara, mais um programa Pensando Bem hoje, recebendo aqui a ex-governadora do estado, a atual vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria. Joaquim Pinheiro, primeira pergunta aí do segundo bloco. Bom, nesse segundo bloco eu perguntaria à ex-governadora que avaliação ela faz do governo Robson Faria, particularmente no setor de segurança pública, que é onde existem os maiores questionamentos da população. É verdade, a segurança pública é um grande problema e houve um compromisso muito sério, um compromisso firmado com a população do Rio Grande do Norte, que no governo dele, ele ganhando, ele iria fazer um excelente governo. A gente ainda não viu ainda uma ação concreta, porque ainda não tivemos nem sequer contratação de novos policiais, nem os que ficaram, né, como esperando, né, serem contratados ainda da época em que eu fiz o último concurso, porque no governo de Rosalba, por exemplo, não foi feito nenhum concurso, ninguém foi chamado. Então hoje a redução do número de policiais militares é imensa em tudo que representa, não é, a polícia militar, por exemplo. Isso é muito ruim, porque nós tivemos um crescimento, uma evolução muito grande da criminalidade, e tivemos muito mais do que isso. Hoje as pessoas, quando saem de casa, a situação é tão grave que ninguém sabe o que pode acontecer, porque tem assalto em qualquer, numa loja, numa farmácia, em qualquer lugar que você for. Você tem perigo a toda hora, porque a situação se agravou bastante. E a gente não viu absolutamente nada acontecer de diferente. Você não viu investimento nem do governo do estado, nem do governo federal. E agora no governo do estado, de Robson, eu espero que ele tenha condições de fazer o que prometeu, porque isso é bom para o estado, é bom para a população, todo mundo quer segurança, é uma coisa que tem a ver com a nossa vida, com a vida de todos. Então é necessário que se invista em segurança, não só com relação ao contingente de soldados, de militares, como Polícia Civil, que tem um concurso também, e precisa chamar mais policiais civis também, mas também com relação a todo o estado. Eu estive lá na região do Alto Oeste, todos reclamaram também da falta de segurança lá na região do Alto Oeste, Alto e Médio Oeste, que é uma área difícil também, e tem que se investir, para valer, na Polícia Científica, na Polícia Civil, na Polícia Militar, e também fazer todo um trabalho, essa ronda cidadã, o trabalho maior que deveria ser feito é exatamente a integração de esforços entre a sociedade e os policiais, para que nós possamos ter nessa integração um entrosamento de todos e todos colaborando para que nós possamos ter dias mais tranquilos, na nossa cidade, no nosso estado, em todas as regiões. Governadora, eu vou tomar a liberdade aqui e passar para a questão nacional do governo Dilma Rousseff. Todo dia aí surgem novas denúncias, inclusive hoje, né, o programa é ao vivo, mais uma etapa da Operação Lava Jato foi realizada, né, mais um empreiteiro foi preso. Saiu a condenação do ex-tesoureiro do PT, né, o João Vocari Neto, a 15 anos de prisão por sua participação aí no Petrolão, né, nessa questão da Lava Jato. Como é que a senhora está vendo essa sequência aí de problemas no governo federal, um segundo mandato que mal começou, né? Estamos apenas 8, 9 meses de gestão, e a presidente com tantos problemas para resolver, em meio a essa pressão pelo impeachment, né? Tem solução esse governo? Veja bem, eu acho que está tudo muito complicado, porque se a gente for falar no primeiro governo de Dilma, que começou com grandes perspectivas, mas que essas perspectivas não chegaram, não é, a atingir as metas que foram propostas, porque com relação, por exemplo, à educação, de repente agora, assim que a presidente assumiu, já cortou verbas do orçamento da educação. Tanto cortou das universidades federais, como cortou também das escolas técnicas federais.
Então, esse é um problema grave. De repente, a gente viu, não é, o financiamento para os estudantes do FIES também ser cortado como foi, não é? Uma coisa importante que ia, com certeza, era um grande projeto, não é? E poderia ter dado continuidade, mas tudo isso aconteceu durante um pequeno período e de repente acabou-se. Não houve continuidade. O período eleitoral, né, governador? O período eleitoral se falou só flores, né? Tudo ia acontecer, tudo estava acontecendo, ia continuar a acontecer. Aí tudo não aconteceu, tudo não vai acontecer, porque a perspectiva agora é corte, é aumento de impostos, é todo mundo pagando a conta que foi feita, que a gente não sabe como foi feita. Pela experiência que a senhora tem como administradora, foi governadora, foi prefeita, é vice-prefeita hoje, a senhora prevê o quê? A senhora acha que vai acontecer o quê com Dilma Rousseff? Pode acontecer o impeachment? Ela poderá renunciar, já que ela perdeu a governabilidade? Veja bem, Pinheiro, quando eu estava em 2011, conversando com o nosso presidente do partido, saudosa memória, Eduardo Campos, a gente sempre analisava como o governo estava, que nós estávamos ali aliados, né? Pelo menos em 2010 estávamos bem aliados. Aí em 2011, Eduardo nos chamava, muitas vezes eu fui para Recife, lá no gabinete do governador, e ali nós discutíamos com outros companheiros que chegavam também de outros estados para discutir, e ele dizia, Eduardo, que as coisas não estavam caminhando bem, que as coisas não estavam sendo bem decididas e que isso foi piorando. Em 2012 ele mais uma vez nos chamava e dizia, está pior, vamos romper com o governo. Então nós rompemos em 2013, exatamente porque ele já antevia o que aconteceu agora. O que aconteceu, e não foi depois que ela assumiu o governo, não. Assim que ganhou, em outubro, no dia seguinte, todo mundo já sabia que o país está mergulhado numa crise econômica sem precedentes. E, de repente, começou-se a abrir o jogo. O próprio governo começou a abrir o jogo, começou a falar, e na posse de Dilma foi preciso ela chamar os petistas de todos os estados para poder ter realmente um coro de palmas e tudo mais. Eu tenho tratado muito Então eu não posso negar, Pinheiro, que a situação dela é difícil. Eu acho que não tem assim, uma coisa concreta para o impeachment. Ainda não vimos, ainda não chegamos a essa análise concreta sobre isso. Mas a população não acredita mais, porque quando você diz uma coisa e não cumpre, tudo fica mais difícil para o governante, para qualquer pessoa, qualquer líder político. Se ele não cumprir o que se comprometeu, ele fica, então, sem nenhum crédito e sem condições de falar ao povo. Então, como é que o presidente da República não vai ter condições de falar ao povo? Ela não pode mais sair. Ela, para fazer aquela presença dela no dia 7 de setembro, foi preciso, né, botar os muros de contenção, não é? E evitar as pessoas Lula se aproximarem também, para permitir que houvesse, pelo menos assim, aparentemente, tranquilidade no dia da independência, do aniversário da independência do Brasil. Então isso é gravíssimo. Nós estamos vivendo momentos assim dificílimos. A gente tem problemas, não é, econômicos também. De repente as coisas que foi mandado um orçamento para o próximo ano totalmente deficitário. Aí a gente perde o grau, né, de bom pagador. De bom, né, pagador, que isso era o mais importante para você trazer investimentos de fora para cá, para os investidores estrangeiros chegarem, investir conosco, e a gente e nós termos sucesso nos investimentos e na economia brasileira, no crescimento econômico do país. E, no entanto, as coisas estão da forma como estão. E há, vamos dizer assim, uma desesperança, porque a coisa pior do mundo é quando não há esperança. E a gente conversa com o empresário, ele está sem esperança. A gente conversa com a pessoa de classe média,
ele está totalmente sem esperança. Você conversa com uma pessoa bem humilde, a mais humilde de todas, e ela está também já há muito tempo sem esperança e continua a ter, agora principalmente, quando ela só falta perder mesmo, só falta cortar, não é? O Bolsa Família. É verdade. Governadora, Só falta isso, o resto já cortaram. um assunto que eu tenho falado muito, até como forma de despertar a curiosidade das autoridades, é o problema da crise hídrica no estado, né? O problema é muito sério. A senhora tem viajado ao interior, a senhora certamente tem constatado isso. A senhora não acha que as autoridades, principalmente o governo federal, estão subestimando esse problema, não? Eu acho que o São Francisco, por exemplo, né? Eu acho que nós que moramos no Nordeste, que estamos obrigados a conviver com a seca, porque a seca não vai acabar nunca, sempre vai existir seca. Tem que conviver. Tem que conviver com a seca. A gente tinha uma esperança imensa nessa transposição de águas, porque ia ser a solução. Era um projeto inicialmente de 4 bi, hoje já está mais de 8 bi, né? E a gente tinha a esperança que isso se concretizasse em 2014. Então, tudo que você fizesse de adutoras, como por exemplo a de Jucurutu, não é, de Oiticica, que seria para integrar as bacias do Siridó, uma região muito seca. Então, nós teríamos uma solução para a região, principalmente essa região onde temos maiores problemas, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Mas o canal que vai chegar aqui na região do Alto Oeste, lá em Luiz Gomes, ali em Major Salles, ainda não foi nem sequer licitado. Os projetos daqui para o Rio Grande do Norte nem licitados foram. Quer dizer, dá um desânimo, né? Porque todo ano se diz, vai licitar no próximo semestre. E não sai do papel. Já faz 5 anos que eles dizem isso. E não sai do papel. Então, como é que nós vamos resolver esse problema da seca sem um projeto viável? Porque nós já estamos seu entendimento, qual a convivendo alternativa? Com a seca, mas nem sequer o que se faz numa seca normalmente, que é você aumentar o número de perfuração de poços, instalação de poços. Eu estava conversando hoje com o prefeito de Triunfo Potiguar, ele disse, olha, no governo da senhora, no ano que a senhora estava saindo, foram perfurados 18 poços. E 18 poços tubulares. Faltou apenas fazer a instalação. Não foi instalado no governo de Rosalba e até agora também não foram instalados. Estão sem funcionar? Então, existem poços perfurados que não foram instalados. Isso é um crime, né? Como existe também lugares que precisam ser perfurados poços porque não tem outra forma mais. Do mar tem que vir para o mar. Secou tudo, não é? Então tem que ir para perfurar poços, tem que dessalinizar, que é importante, exato, que a gente sabe o caminho. Então, esses 3 anos, porque em 2012 foi o primeiro ano de seca. 2012, segundo ano 2013, terceiro ano de 2014 e agora 2015, o 4º ano de seca. No primeiro ano já havia a perspectiva de que nós teríamos de 4 a 5 anos de seca. Em 2012 foi dito isso. E eu me lembro que quando Lavoisier foi governador... Foram 5 anos, né? Foram 4 anos de seca. O governo dele foram 4 anos de seca. E mais um ano, o Zé de Pino também assumiu 5 anos de seca. Exatamente. Mas havia investimentos. Não havia um projeto que fosse ser definitivo, como nós esperávamos que fosse a transposição de águas. Mas havia investimentos de perfuração de poços, em benefícios para a região. Embora o mais importante é você fazer a obra para encontrar uma saída, para que nós pudéssemos aproveitar a água que Deus manda, porque tem anos aqui que tem, por exemplo, eu me lembro que em 2004, eu estava no governo, em 2008 também, foram 2 anos de muita chuva, mas ainda não tinha tido as condições de juntar essa água. Essa preocupação que a gente tem hoje, né?
para se preocupar com isso. Governadora Vilma de Faria, meu amigo Joaquim Pinheiro, infelizmente nosso programa está chegando ao final, não temos mais tempo aí. Muitas perguntas aí ficam para uma próxima oportunidade. Governadora, vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, muito obrigado novamente por ter participado aqui do Pensando Bem. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Estamos aí, Pinheiro e Danilo, para ajudar aqui a TV Câmara e parabenizar vocês que estão aqui fazendo um excelente trabalho. Muito sucesso e contem comigo. Obrigado, governadora. Pinheirão, boa noite. Boa noite. Segunda. Boa noite, até segunda-feira. E a vocês aí de casa que nos acompanharam até o final, a gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.